Se tu clicou nesse vídeo pelo título, que eu imagino, porque é bem chamativo, tu tá pronto pra me atacar e pensar quem é esse cara, né? Se tu não conhece o canal, que tá falando pra eu ser mais arrogante. Eu vou te mostrar nesse vídeo por que tu, né, ser considerado arrogante pode não ser algo tão ruim e me dar uma chance de escutar. Bom, calma lá, eu vou chegar no meu argumento e te explicar por que isso pode ser uma percepção que não necessariamente é ruim, mas eu vou defender algo que talvez tu acredite. Então tu pode começar o vídeo me odiando por esse título e pode terminar o vídeo concordando comigo. Vamos ver se isso acontece e eu mudo a tua opinião ao longo do vídeo. Bom, basicamente, né, a arrogância é uma palavra muito, muito mal falada, né? A gente tem uma conotação muito pesada aqui no Brasil. A gente gosta muito, tradicionalmente, de pessoas humildes, né? Pessoas que chegam até lá e transparecem uma humildade e realmente isso é muito fácil de conectar as pessoas. Porque é alguém, parece gente da gente, né? Enquanto alguém mais arrogante parece alguém que se coloca no local superior e parece basicamente um babaca, em resumo. Porém, contudo, tu já parou pra pensar que toda pessoa que chega a algum lugar de sucesso, ela partiu de uma força interna, de uma crença interna de que ela era capaz de realizar as coisas? E isso tem muito mais a ver com arrogância, de certa forma, do que com humildade, porque uma vez que tu internamente acredita que tu pode chegar lá, tem até uma frase muito famosa do Cristiano Ronaldo, que se tu ouve fora de contexto, soa extremamente arrogante, vou colocar aqui. Na minha cabeça, eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Que ele fala, né, tem que pensar que sou o melhor, que até, né, é aquele viral, né, eu sou o melhor e tal, que tem meme e tudo mais, que na nossa cabeça a gente tem realmente que pensar que somos os melhores, entendeu? No que a gente faz, a gente tem que acreditar profundamente, porque se a gente inicialmente não acreditar, quem que vai, né, acreditar na gente, compreende? Então, internamente, eu acredito que é muito positivo tu ter uma crença positiva, que talvez não seja arrogância, seja uma confiança, mas onde eu quero chegar? Uma vez que tu é essa pessoa extremamente confiante e, né, tu faz essas coisas, né, tu projeta algo para o universo que tu vai chegar lá, que tu vai conquistar, algumas pessoas podem te entender incorretamente e te chamar de arrogante. Então, é uma questão mais de tu refletir. Será que essa pessoa que está te chamando de arrogante necessariamente não é alguém que pode estar transparecendo uma inveja porque ela não está fazendo o que tu faz ou ela não está se movendo em direção a construir algo e para ela é muito mais fácil apontar o dedo e dizer, ó, ele é arrogante e tal. Então, vamos lá, né? Eu defendo muito a confiança interna, e isso já pode ser misturado com arrogância, porque, vou te dar um exemplo, a gente tem uma sociedade, né, não sei se você já ouviu falar no exemplo do balde de caranguejos, então vamos lá, o que seria esse exemplo? E porque ele se relaciona muito com a nossa sociedade, como ela funciona, e ver se não faz sentido esse paralelo. O balde de caranguejos é uma teoria que, se tu coloca um monte de caranguejos no balde e um deles tenta sair, né, enche o balde de caranguejo de água até uma altura e eles não conseguem sair naturalmente, mas eles ficam ali se mexendo e não alcançam. Mas se eles vêm, e isso acontece cientificamente, pelo que eu ouvi da teoria, né? Eu ouvi uma vez a teoria e achei interessante. Nem sei se tem comprovação científica, enfim, eu só ouvi isso e fez sentido. Então, o que acontece? Se tens um caranguejo tentando sair desse balde, subindo ele, né? E os outros caranguejos estão vendo que ele está conseguindo chegar e sair daquele ambiente, né? Sair do balde, se libertar, e eles vão lá e fazem o quê? Puxam esse caranguejo. Então, os caranguejos, eles, vamos dizer, sabotam o caranguejo que está tentando ser diferente. Então, isso não pode ser um paralelo para muito que acontece na nossa sociedade. Por exemplo, qualquer pessoa que nasceu contigo na mesma condição que tu, se ela te ver despontando, é muito mais fácil para ela, no lugar dela, te apontar e colocar tu num lugar assim, mas ele é arrogante, mas ele tá diferente, ele tá mudado. Então, o que eu quero chegar é que as pessoas, elas até, o ponto seria assim, as pessoas até querem te ver bem, mas nunca melhor que elas, entende? É um egoísmo humano, é uma questão que é muito raro uma pessoa realmente ficar feliz pelo sucesso alheio, entende? As pessoas, elas vão, claro, que transparecer, chegou lá, te dá tapinha nas costas, mas nessa tua trajetória, até tu chegar lá, elas vão duvidar de ti, vão torcer pra te dar errado, vai acontecer diversas coisas. Eu abrindo um canal no YouTube aqui, isso que eu tenho pouquíssimos seguidores, mas eu tenho alguns vídeos que pegaram umas visualizações a mais, e falei do meu salário, falei de renda, né, e foi um resultado que realmente é muito bom pra engenharia, já aparecendo pessoas duvidando, pessoas falando que eu sou mentiroso e tal, e isso é a coisa mais normal do mundo, a gente tem que estar acostumado com isso, porque tem pessoas que simplesmente elas não aceitam alguém ter um resultado diferente, né, porque se tu é engenheiro, na cabeça dela cravou que engenheiro o máximo pode ganhar é 15 mil, se aparece um cara falando que ganha 30 mil, esse cara é mentiroso, porque ela botou uma crença fixa naquilo. Então,
é muito mais fácil tu apontar pra alguém que tá despontando e falar que ele é mentiroso ou qualquer coisa do que tu realmente aceitar que ele fez o que tu não teve coragem de fazer ou algo que tu não conseguiu fazer. É simplesmente um mecanismo de proteção nosso. E aí, onde que eu quero chegar com isso? De certa forma, se tu às vezes, né, dependendo do contexto, porque eu não tô defendendo que é arrogante aqui de forma alguma, se tu é arrogante porque, pelo dicionário, até a palavra arrogante tem uma parte assim, ó, ato de arrogar-se, direito de privilégio intelectual, social, é ato de se dar um poder. Tem uma das definições que fala sobre isso. Eu acho que tu se dá o poder interno de acreditar que tu é capaz de fazer as coisas não é ruim. Porém, tem outras definições que falam que tu se colocar acima dos outros, desprezar os outros, isso realmente eu não concordo. Eu acho, porra, tu é um idiota se tu faz isso. Porém, o que eu quero refletir é que, assim, de certa forma, se tu tá sendo chamado de arrogante por algumas pessoas, não necessariamente tu é uma pessoa ruim. Tu tem que analisar o contexto. Quem que tá te chamando de arrogante? Será que essa pessoa, né, não quer dizer mais sobre ela do que sobre ti? E uma outra coisa, né? Se estão te criticando, de certa forma, tu já tá tendo um destaque, porque estão falando mal de ti. Então tu chegou até um ponto em que tu mereceu ser falado, ou, entende? Tu chegou num ponto digno de ser criticado por alguém. Tu tem que analisar quem te critica, né? Se tem pessoas que têm resultado e falam, não, isso não é por aí, cara, e tal, beleza. Essa pessoa, ela passou por aquilo, ela acha que tu tá, né, tá subindo a cabeça, tem vários casos, é questão de realmente interpretar. Mas se tu tá sendo criticado por alguém que nunca fez nada e que de repente é só uma inveja da pessoa e ela só não quer, né, no balde de caranguejo do exemplo que eu dei, ela só não quer que tu saia do balde, ela não quer que tu desponte, ela tá tentando te puxar pra média. Cara, isso é a coisa mais comum em famílias, assim, famílias pobres e famílias realmente que tem alguém que tá tentando ascender, né? Como a realidade da família não é de riqueza, alguém que tá tentando fazer algo diferente, seja empreender ou qualquer coisa, vai ter sempre um familiar. Ah, olha lá, fulano virou blogueirinho, tá querendo, né, se aparecer. Ah, fulano... Tipo assim, eles sempre vão fazer esses comentários pra te descredibilizar e te diminuir e tentar, de certa forma, te afetar pra te não sair da média, tu voltar pra média deles, que é o quê? É trabalhar no CLT ali, uma escala 6x1, ganhar 2 salários mínimos, então tu não vai sair daquele ciclo de pobreza. Bom, se tu, então, né, faz parte desse grupo de pessoas humildes, legal, beleza, bom pra ti. Só que eu gosto de pensar que se tu internamente quer fazer algo diferente, muitas vezes tu vai incomodar as pessoas e tu vai poder ser chamado de arrogante. Então, não necessariamente tu ser arrogante é algo ruim, né? Claro que tu agir com arrogância, altivez, né, perante os outros e se colocar acima é algo, né, detestável, né, não é legal, de forma alguma. Mas tu ser considerado arrogante por alguém que mal te conhece ou porque tu tá tentando mudar a tua realidade, a realidade da tua família, tu tá tentando crescer na vida e essa pessoa realmente te interpretou errado, tu é mal interpretado com relação a isso, eu já começo a pensar que não é algo ruim. Quem incomoda os outros, né, aquilo, né, prego que se destaca é martelado, tem um monte de clichê pra isso, mas é realmente isso. Tu só vai incomodar os outros quando tu tá fazendo algo diferente. Se tu não tá incomodando ninguém, tu não tá muito no caminho certo, porque tu não tá fazendo nada diferente do que a média tá fazendo, então tu vai ficar tendendo a ser a média. Então, esse é mais ou menos o conceito. E aí eu trouxe também, eu vou mostrar aqui uma passagem desse livro aqui, ó, do Storytelling que eu tô lendo, que ele fala sobre esse não paradoxo, mas esse paralelo da confiança e como ser confiante é bom. Não numa forma, como eu falei, arrogante, né? Não numa forma arrogante, mas numa forma de confiança interna. Porque, assim, essa polêmica da arrogância, vamos dizer assim, né? Como pega mal, a arrogância é uma coisa que é ruim quando a pessoa não consegue manter, né? Então a pessoa fala, porra, eu sou fodão, eu faço tal. E aí tu vê, pô, esse cara é cheio de papo, tá ligado? Ele não sustenta. Mas quando o cara, ele tem, né? Ele fala, não, eu vou lá e faço, eu vou fazer e vai e faz. O cara sustenta a bronca que ele fala, a gente, de certa forma, até admira essa pessoa, porque ele já passa confiança. E aí é o paralelo perigoso da arrogância com a confiança. Né? Não seja arrogante, mas sim confiante a ponto das pessoas até te considerarem arrogante, entende? É como... Posso dar diversos exemplos. No futebol, o Ibrahimovic, né, era um cara que era muito conhecido por isso, era chamado de arrogante, mas o cara só era muito bom e, tipo, ele falava, ele tinha coragem de falar. E tem na luta o McGregor, que foi o maior expoente, né, ele falava que ia nocautear os caras no primeiro round, ele ia lá e fazia, mas até ele fazer, as pessoas achavam ele, ele é meio babaca, ele é arrogante, aí ele ia lá e fazia, daí estourou, ele ficou um fenômeno, porque ele falou que ia fazer e fez, e é isso que as pessoas admiram. Então, as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas inteligentes admiram isso, porém, ainda quem faz isso, né, fala que vai fazer, vai lá e faz, sempre vai ter um invejoso, é normal, um cara ou outro que vai falar que, ele tá se achando, tipo assim, como ele não tem nada pra te descredibilizar, ele vai lá e coloca tudo num pote só, bota na arrogância, ele te aponta, tu é arrogante, entende? Pra ele é só uma resposta única. Bom, vamos lá, vou mostrar um pouco aqui de ciência, vamos falar aqui do porquê que é bom ser confiante. O livro aqui chama o conceito de alta eficácia, tá? E ele fala um pedaço aqui do trecho que ele fala assim,
É uma teoria do Bandura, tá? É um psicólogo polonês. Ó, Albert Bandura, que é filho de ucraniana com polonês e é um dos psicólogos mais famosos do mundo, falou em 1977, né, uma teoria sobre a autoeficácia. E ele identificou uma diferença fundamental entre as pessoas que conquistam seus objetivos e aquelas que fracassam. As bem-sucedidas acreditam em sua habilidade de conquistar o objetivo. E aí ele diz, né, aspas, porque ele botou no estudo dele. Indivíduos muito seguros de sua capacidade encaram tarefas difíceis como desafios a serem vencidos e não ameaças a serem evitadas. É pensar positivo internamente. E para alguém de fora que talvez seja meio inseguro, pode apontar essa pessoa como arrogante, dependendo, né, da insegurança da pessoa. E não necessariamente tu é arrogante porque tu acredita em ti mesmo. E talvez exponha até pro universo, né, pro mundo. Fala assim, não, cara, eu sou bom, eu dou conta. Cara, alguém meio assim vai falar, pô, mas esse cara não tá se achando. Bom, depende, né? Se tu fala isso e não cumpre, ou se tu acha que tu é superior a outro, beleza, tu é arrogante, tu é um babaca. Mas se tu fala isso, tu projeta confiança e tu, né, faz acontecer, faz por onde, pra mim tu não é arrogante, tu é confiante. Então as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa distinção. Então não necessariamente tu ser chamado de arrogante pode ser algo ruim, entende? Tu tem que ter uma autocrítica muito alta pra se considerar, né, entender essas diferenças, essa nuance, né? Tu não pode ser um cara, né, que sai falando e se coloca acima dos outros. Isso é deplorável, mas ainda, né? Vamos lá, seguindo o que ele diz. Em outras palavras, se você realmente acreditar que pode fazer algo, terá mais chance de conseguir. Então, ele diz aqui, uma pessoa com elevada autoeficácia, que é a forma que ele chama, né, autoeficácia, eu gosto de pensar como confiança ou algo do tipo. Uma pessoa com elevada autoeficácia acredita que pode alcançar seu objetivo e dá os passos necessários para que isso aconteça. Trabalha mais que as outras, levanta mais as mãos, faz perguntas, pratica, erra e tenta novamente. Uma pessoa com baixa autoeficácia não precisa dos outros para se destruir, faz isso sozinha. Muito importante, né? A confiança está mais relacionada a isso. Quando é alguém confiante, tu vai dar um jeito, meio que tu acredita que tu é capaz, então tu desenvolveu uma confiança por algum motivo, né? Muitas vezes o próprio resultado traz confiança, então tu fazer as coisas, ver que deu certo, tu vai desenvolvendo confiança e vai ficando melhor naquilo. Enquanto alguém que não tem confiança, ela por si só já coloca em xeque, ela já se duvida de si mesma, ela se rebaixa. Então, tu tem certeza que entre esses dois grupos de duas pessoas, né, quem tem confiança e quem não tem confiança, eu te pergunto, quem tu quer ser? Tu com certeza vai querer ser a pessoa que tem confiança. Mas se eu te falar, essas duas pessoas, uma delas vai ser acusada de ser arrogante, essa que tem confiança. Algumas pessoas vão achar ela arrogante. A que tem baixa confiança, ninguém vai chamar de arrogante. E aí, o que tu quer ser? Tu ainda vai querer ser a pessoa com confiança, por mais que tenham pessoas que te interpretem errado e digam que tu é arrogante por só ser confiante. Então tem que tomar cuidado com essa distinção, com essa divisão. E é aquilo, cara, é não ligar muito o que os outros falam, em grande parte. Tu tem que, né, ter a consciência de ser um bom ser humano, mas assim, cara, se tu parar pra ouvir o que todo mundo fala, tu não se move simplesmente, tu não faz nada, porque as pessoas estão sempre aí pra criticar. É bizarro, né? A quantidade de pessoas tem aí pra criticar e poucas pessoas realmente pra fazer, né? Pra fazer acontecer. E ele fala aqui sobre um conceito interessante, né? Um livro de história, storytelling, e ele fala sobre as histórias que você conta a si mesmo, na sua cabeça, porque é assim que tu constrói confiança, acredito eu. Que seria assim, ó. A história que você escolhe contar a si mesmo exerce uma poderosa influência sobre a sua habilidade de cativar pessoas. Algumas crenças limitam seu potencial. Então aqui eu entendo. Se tu mesmo já se coloca pra baixo, né, internamente fala, eu não sou capaz, eu não consigo fazer, isso é muito difícil pra mim. Bom, qual é a tua chance de verdade se tu já acredita nisso? Quem que vai acreditar em ti se nem tu acha que tu é capaz de fazer as coisas, entende? Então tudo começa como tu conta a história pra ti mesmo dentro da tua mente, entende? E aí ele diz, se você, basicamente ele vai dizer assim, uma forma, né, um exemplo do que eu falei agora. Ele fala, se você acredita que nunca conseguirá um emprego, provavelmente não conseguirá. Se acredita que nunca encontrará o trabalho dos sonhos, provavelmente não encontrará. E aí ele vai dando vários exemplos, né? E ele fala, vejo que pessoas que ficam nervosas ao falar em público dizem coisas terríveis a si mesmas, palavras que nunca deveriam ser ditas a alguém. Então a pessoa internamente, mentalmente, ela fala, eu sou terrível falando em público, dando palestras, ninguém quer me ouvir, sou chato. Eu mesmo já caí nesse erro. Eu pensava assim, cara, por que eu vou abrir um canal no YouTube? Tipo assim, o que eu tenho de interessante pra compartilhar? Eu sou uma pessoa chata, minha rotina é meio chata. E a gente conta várias coisas na nossa cabeça que a gente nem teria coragem de falar pra alguém, falar, cara, por que tu tá contando essa história? Tu é chato. Só que a gente não entende que tudo que é contado e projetado vai ter alguém interessado a ouvir, entendeu? Alguém vai querer ouvir a tua história. Só não encontrou esse público às vezes. Então, é tudo uma questão de tu contar a tua história pra ti mesmo, de forma correta. Bom, basicamente era isso. Sobre o tema, o que eu tinha de trazer do livro aqui meio que terminou. E a reflexão é essa, assim, ó. Vou te deixar pra pensar. Tu tá sendo chamado de arrogante. Se tu tá sendo chamado de arrogante por alguém, eu não acho necessariamente que, se fosse fazer um mapa mental, não necessariamente é algo ruim de cara. Tu tem que analisar quem tá me chamando de arrogante, entende? É uma pessoa que fez algo, conquistou algo. Então eu devo
ouvir e repensar. Cara, é alguém que não fez nada. Tipo assim, alguém que tá atrás de mim, de certa forma, pode estar só falando isso pra parar o meu ímpeto, parar o meu impulso. Então, se for esse o caso, tem que repensar que talvez seja mais o mensageiro que tá te falando isso, que não quer que tu, né, que tu cresça, do que talvez a tua própria postura. Então, eu não tô incentivando ninguém a ser arrogante e tal, mas eu tô incentivando vocês a serem confiantes, a ponto talvez da confiança de vocês incomodar os outros, entende? Isso que é o objetivo, é tu ser tão confiante em si mesmo que as pessoas ao teu redor, elas até possam te interpretar como arrogante, eu não tô nem aí. Teve, na minha rotina, na minha trajetória, tem gente que deve ter me entendido como arrogante, e tá tudo bem, eu tô fazendo meu caminho, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu acredito em crescer, cara, em crescimento, eu acredito em crescimento, em progresso, e eu acredito que a minha história pessoal contada aqui vale muito mais do que o que alguém de fora tá falando pra mim sobre o que eu sou, entende? E a questão mais é tu se colocar nesse lugar de confiar em ti mesmo e usar os exemplos que eu dei no livro, né? Contar uma boa história pra ti mesmo. E, cara, eu acho que esse título, talvez, que eu vou colocar no vídeo seja um tremendo clickbait. Talvez eu não... Eu acho que eu desenvolvi o tema bem até aqui, eu acho que eu consegui falar as nuances que eu queria, mas deixa nos comentários se tu acha que realmente faz sentido o que eu falei, né? Essa questão da arrogância, como ela é interpretada na nossa sociedade, que pega muito mal, mas eu acho que não é a questão em si, né? Eu já falei, fiz várias ponderações. Ser arrogante é uma bosta, mas eu acho que é mais a visão das pessoas distorcida sobre qualquer um que tá tendo sucesso e é um pouco confiante é arrogante, porque a sociedade brasileira, ela cultua muito, ela adora a humildade. Qualquer um que é humilde pega muito bem, e aí qualquer um que não é humilde, que minimamente fala assim, não, eu sou bom, tipo assim, bate na mesa, pode se tornar arrogante, pode ser lido como arrogante para as pessoas, ser interpretado pelo tribunal da internet, ser julgado. Então é uma questão meio... bem subjetiva, né, eu acho. E não necessariamente é ruim se tu tá sendo chamado de arrogante, né? Essa seria a conclusão. Tu tem que analisar se quem tá te chamando de arrogante tem algum embasamento para isso ou só tá meio com inveja de ti. Então, seria essa a conclusão do vídeo. Eu não sei se fez sentido. Se fez, deixa nos comentários. Deixa o like aí para apoiar o canal também. E se inscreve se fez sentido. Eu falo de reflexões que eu tenho como essa, né? Sobre comportamento humano e vida. Falo sobre engenharia, falo sobre negócios. Esse é um canal que eu conto a minha história de várias formas diferentes. Então, tamo junto, é só o começo e valeu!